programa. No consultório do Tribuna Livre de hoje, eu recebo a médica psiquiatra e diretora técnica do Complexo Hospitalar Juliano Moreira, a doutora Camila Franca. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem contigo? Bom dia, Bruno, tudo bem? Doutora, falar de saúde mental, inclusive nós estamos no mês de Setembro Amarelo. Existem muitas pessoas que fogem e que correm desse assunto. Alguém que vai sempre deixando para depois. É um assunto que ganha, inclusive, aí uma repercussão apenas muitas vezes no mês de setembro e depois é esquecido. Dá para deixar esse assunto para depois? Colocar debaixo do assunto, do tapete? Não dá para deixar. A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia de saúde mental. A OMS já divulgou, previu que em 2030 a depressão vai ser a doença mais prevalente do mundo, inclusive ultrapassando doenças cardiovasculares e o câncer. Então a população, a depressão ela vai dominar o quadro de saúde da população em geral. Ninguém desenvolve um quadro depressivo, um problema de saúde mental do dia para a noite. É todo um processo. Aí tem gente que fala, mas eu não sou doido, eu não preciso de ir ao médico, o psiquiatra é coisa de doido, o psicólogo também. Como a sociedade quebrar esse tabu que ainda existe? Então, quando a gente fala do doido, as pessoas se referem ao paciente esquizofrênico. Se a gente pegar a prevalência na população, a esquizofrenia apresenta em 1% da população. É uma taxa bem pequena em relação à prevalência que a gente hoje tem da depressão, por exemplo, que é 13% da população do Brasil hoje. A ansiedade, ela está presente hoje no Brasil em 9,% da população. Então, não é uma coisa de loucura. A depressão e a qualidade de vida, ela está prejudicando as pessoas, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja em sua totalidade de qualidade de vida. Então, eu digo, hoje a psiquiatria ela é muito mais profilática. As pessoas começam a sentir o sintoma de não querer sair de casa, de não sentir mais prazer nas suas atividades, de ter sintomas físicos, de coração estar apertado, de falta de ar. E aí, isso é saúde mental. Isso é uma doença psiquiátrica que ela precisa ser tratada. Não é sinal de loucura. E aí a gente precisa, sim, procurar o psiquiatra. É toda uma maratona para se chegar até um psiquiatra. Primeiro tem um procedimento do convencimento de alguém, muitas vezes, para levar, porque se fica sem as forças. E segundo é a questão do tratamento. Isso falando no serviço público de saúde. Eu fico preocupado que dos 223 municípios da Paraíba, nós não temos nem 60 municípios com serviço de psiquiatria. Onde encontrar na Paraíba? Como é que busca esse serviço, doutora? Bom, na rede do Estado, existem algumas linhas de cuidados, os PSFs, ele é a primeira porta de entrada. Tem os CAPs, que ele dá esse apoio à população psiquiátrica. Falando do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, a gente tem um serviço ambulatorial que a gente atende todos os usuários do Estado da Paraíba. A exceção vai ser o município de João Pessoa. O município de João Pessoa, os munícipes, eles vão procurar o PSF e o PSF vai destinar às policlínicas municipais aqui do estado, da cidade de João Pessoa, mas o Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira ele vai atender as demais cidades. Então é só uma unidade de saúde entrar em contato com o nosso ambulatório e vai ser essa marcação para a consulta de psiquiatria. Já o serviço de psicologia, qualquer pessoa da população do estado, as 223 cidades, a gente é porta aberta. Então, temos psicólogos no Juliano Moreira, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, para toda a população do estado. Além do mais, temos serviço de nutrição também para toda a população do estado e temos os serviços das práticas integrativas também para toda a população do estado, as 223 cidades no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, que aí vai incluir serviços de massagem, ventosa terapia, auriculoterapia, reflexologia podal, florais, isso de 5 da tarde às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Quanto à questão dos serviços do hospital, a senhora que também exerce a função de diretora técnica, eu te pergunto quanto à questão dos números de atendimento. É impressionante o serviço que é prestado e a quantidade de pessoas que buscam esse tipo de serviço. Em números, quantas pessoas são atendidas a cada ano lá na instituição? Você disse número de hospitalar? Sim, o número de pessoas que buscam o atendimento. Quantos atendimentos foram realizados no ambulatório, por exemplo, no ano passado? No ambulatório, ano passado, foram 21 mil atendimentos. 21 mil atendimentos, né? Em sua maioria, quais são os sintomas e as queixas dos pacientes? A maioria vai ser ansiedade e depressão. Mas como o ambulatório ele já existe há 40 anos, então a gente tem esse acompanhamento dos pacientes. E os pacientes que são atendidos no hospital,
a gente busca fazer esse acompanhamento também no ambulatório. Então, a gente tem muito paciente esquizofrênico e bipolar também, para a gente manter a estabilidade do quadro. Eu sempre digo, não adianta a gente internar um paciente em crise, estabilizar o paciente, devolvê-lo à sociedade e não continuar o tratamento, porque esse paciente ele vai voltar numa crise. Então, a importância do tratamento, a continuidade do tratamento é muito importante. A gente tenta fazer esse acompanhamento. Se o paciente ele não consegue fazer no ambulatório do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, a gente caminha para a rede, a gente faz esse contato diretamente com o CAPS. Então, o paciente lá no Juliano, ele vai fazer essa continuidade com o CAPS, a gente entrando em contato com o CAPS para dizer, olha, o paciente está saindo do hospital, por favor, mantenha esse linha de cuidado com esse paciente. Você, telespectador que está em casa, pode inclusive participar e fazer a sua pergunta no número que nós vamos mostrar aqui agora. Você que é nosso telespectador, que é nosso amigo, que é nossa amiga, que sempre participa, o número está na parte de baixo, 981733660. 981733660, na nossa entrevista hoje com a doutora Camila Franca. Doutora, em relação à questão do tratamento, da evolução do paciente, seja ele num quadro depressivo ou no início ainda uma questão relacionada à ansiedade, queria que a senhora destacasse a importância do apoio da base familiar e também da crença, daquilo que nós acreditamos. Qual a importância disso para se aliar a esse tratamento? Então, a gente tem muito, Bruno, se a gente tem uma base fragilizada, né, os pensamentos, ele faz importante. Se eu tenho pensamentos negativos, de que não vai dar certo, se eu já estou fragilizado dentro da minha doença, então a tendência é que minha mente vai que eu dê negativo. Então, se eu tenho umas pessoas ali que me apoiam, se eu tenho os pensamentos positivos, de que vai dar certo, de que eu vou conseguir, então essa é a tendência de que um tratamento vai dar certo, né? Então, eu tenho uma rede de apoio, me consolidando ali, fazer o tratamento certo, eu tomando as medicações. O que a gente vê é muitas resistências no tratamento, principalmente pacientes crônicos, que vai ter que tomar a medicação para o resto da vida, que os pacientes esquizofrênicos, os bipolares, que são doenças crônicas e vai tomar medicação para o resto da vida. Então, são pacientes que têm mais índice de refratariedade por não tomar a medicação. Então, a família tem que entrar aí, porque o paciente ele não adoece sozinho, adoece junto à família inteira. Então, a gente tem que ter esse rede de apoio, não só do paciente, mas com a família, para a gente dar certo o tratamento para todo mundo. Doutora, eu vi um dado recente do Conselho Federal de Farmácias, mostrando que quase 80% da população brasileira tem um hábito de automedicação. Inclusive, tem muita gente que dá um jeitinho ali para conseguir até remédio controlado para essa questão de quadro de problemas relacionados à nossa saúde mental. Isso é um risco muito grande, fazer o uso de medicamento, principalmente desse tipo, sem consultar um especialista? É um risco muito grande, principalmente porque a gente vê muito o que a gente se depara muito. É paciente que eu sou depressivo há 20 anos porque eu dou, por exemplo, um clonazepam, um diazepam, um alprazolam. Essas medicações não são medicações que tratam. Essas medicações são sintomáticas. Então, quando você tem um quadro de doença, você tem que passar pelo um médico, um especialista, para indicar corretamente a medicação e aí você ter o seu tratamento indicado corretamente, sua medicação indicada corretamente para você ter o quadro controlado e a gente pensa em cura, sim, em certas doenças, certo? Então, o diazepam, o alprazolam, o diazepam, eles não tratam nenhuma doença, eles apenas controlam os sintomas. E a gente não está falando aqui de controle de sintomas, a gente está falando aqui de tratamento de doença. Doutora, quanto à questão relacionada às 7 horas e 23 minutos, agora o nosso quadro consultório do Tribuna Livre, da TV Arapuã, quanto à questão de um medicamento que as pessoas falam muito, inclusive está sendo utilizado muito para a questão do emagrecimento, a questão do Venvance. Queria que a senhora falasse sobre essa questão e quem toma também alguém que às vezes está um pouco estressado e tal, e toma ali algum tipo de medicamento para ficar um pouco mais calmo. Volto a perguntar. Tomar esse tipo de medicamento sem ter uma prescrição médica pode causar uma dependência e problemas sérios? Sim, as medicações da chapa preta, que é aquelas prescritas na medicação azul ou amarela, elas causam dependência, sim. O Venvance é uma medicação que está na moda hoje, que ele tem duas indicações, que era para o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou para o transtorno de compulsão alimentar. São essas duas indicações, mas os pacientes vêm se aproveitando desta medicação, porque é uma medicação que aumenta a energia, aumenta a produtividade,
diminuir a fome e as pessoas vêm usando dessa medicação sem a indicação do psiquiatra. Isso aí está um erro, né? Porque na caixa da medicação, não digo nem na bula, é na caixa da medicação, tem uma tarja preta dizendo que causa dependência química, física e química, e é uma medicação que tem riscos. Qualquer medicação dessas medicações tem riscos. A gente pode, numa medicação controlada, o psiquiatra ele mede muito a dose. Por quê? A gente pode ter o risco de uma parada cardíaca, de uma morte súbita, de insuficiência renal. Então, a gente, psiquiatra, quando a gente estuda, a gente tem que saber necessariamente quais são todos os efeitos colaterais que uma medicação pode ter, que uma dose mal errada, mal indicada, ela pode trazer consequências, risco ao paciente. Então, a automedicação, ela é totalmente contraindicada. Não existe medicação, mas eu peguei, deu certo para o meu vizinho, eu vou tomar. Não. Toda medicação ela tem efeito colateral e a gente, psiquiatra, a gente sabe todos os efeitos colaterais que a medicação pode dar. O que eu falo muito é que, às vezes, o paciente ele vai tomar, tem um efeito colateral e ele vai desistir da medicação, porque muitas vezes ela foi mal indicada. Então, vai para o psiquiatra, certo? Realmente o especialista. E aí, a gente vai indicar a medicação correta, que não seja um efeito colateral, que para você é mal indicado, certo? E aí você vai ter seu tratamento correto, com seus sintomas controlados e você vai ter sucesso no seu tratamento. Nós temos uma pergunta do telespectador que faz a seguinte pergunta para a doutora Camila. Vamos lá, a pergunta do telespectador. Minha família fala que o psicólogo é coisa para gente louca e que a depressão é falta de Deus. Sinto que preciso de ajuda. O que devo fazer? É o Ricardo Brito, do bairro Valentina de Figueiredo. Eu sempre digo assim, a dor que a gente sente não é a dor que o outro imagina, né? Só o que a gente passa, o outro ele não tem noção. Então, assim, não é falta de Deus. Do mesmo jeito que a gente adoece do coração, do fígado, do pâncreas, dos rins, a gente também adoece da mente. Está cientificamente comprovado que a depressão é uma doença, que a ansiedade é uma doença, que o uso de substâncias, a dependência química é uma doença, enfim, que a psiquiatria é, de fato, uma especialidade médica. Então, se você tem todos esses sintomas, Ricardo, de fato, você pode sim estar adoecido da mente. Então, procure ajuda. A opinião do outro, eu sempre digo, Bruno, é a opinião do outro. Porque não é que não está doendo no outro, está doendo em você. Então, você sabe o quanto está prejudicando sua qualidade de vida. Então, peça ajuda. Vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra e aí sim você vai ter suas respostas que você tanto precisa para saber se realmente você está dentro de um quadro de adoecimento mental. Queria agradecer a participação da doutora Camila Franca conosco hoje, médica psiquiatra e também diretora técnica do Hospital Juliano Moreira aqui em João Pessoa. Doutora, muito obrigado pela entrevista conosco aqui no Tribuna Livre da TV Arapuã. Eu que agradeço mais uma vez. Falar de saúde mental é muito importante. Por esses níveis de dúvida, Bruno, que ainda paira na cabeça das pessoas, o preconceito ainda existe, a gente tem que quebrar o preconceito. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, então a gente tem sim dados fidedignos que mostram que a gente precisa falar de saúde mental, não apenas em setembro, mas todos os dias, se possível, do ano, porque são doenças que estão prevalentes na sociedade. Mas mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado. Olha, imagens de uma agressão entre um professor e um